Vamos saber mais sobre um programa promovido pelo projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª geração Borba Capacitar. Este espaço está inserido na atividade A Conversar é que a gente se entende, pertencente ao eixo de intervenção número 2. Vamos saber mais sobre nas quartas-feiras, às 11 horas da manhã, na Rádio Borba, com repetição aos sábados, às 9 horas da noite, em 93.8 FM. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do programa Vamos Saber Mais Sobre. Este espaço é promovido pelos Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª geração Borba Capacitar. No programa de hoje temos como convidados alguns dos alunos do primeiro C do agrupamento de escolas de Borba que nos colocaram algumas questões sobre a Covid-19. Convidamos para responder a estas perguntas alguns dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba, que vão participar também nesta primeira edição do programa Vamos Saber Mais Sobre. Começamos este programa com a pergunta deixada pelo aluno João Franco, do primeiro C, uma questão que vai ser respondida pelo Dr. Arnaldo. João Franco, 6, primeiro C. O que é o Covid-19? Ora, Dr. Arnaldo, vamos responder então à primeira pergunta colocada por um dos alunos do primeiro C do agrupamento de escolas de Borba, que pergunta o que é o Covid-19. Eu tentei dar aqui uma resposta da maneira que as crianças percebam, mas há sempre aqui alguns termos que nos ultrapassam e que são realmente um bocadinho difíceis de colocar nesses termos. Então a palavra Covid-19 resultou, como todas as doenças têm que ter um nome, para a gente saber do que é que está a falar uns com os outros, de um conjunto de palavras de inglês, que vem da palavra de corona, que é o nome do vírus, vid, que é vírus, e disease, que é a doença. Portanto, Covid é a doença do vírus corona. E 19, porque foi o ano em que realmente esta doença se iniciou lá na China, como todos nós sabemos, bem em dezembro do ano de 2019. Portanto, esta é uma doença derivada de um coronavírus, bastante grave, embora estes coronavírus sejam habituais, conhecidos desde o século XIX, portanto não é nada de estranho. No entanto, o que são aqueles que neste momento nos afetam, como é o SARS-CoV-2, terminação do vírus grave que nos foi transmitido provavelmente por um vetor de animais, de alguns, como por exemplo os morcegos, os bovinos, camelos, pangolins, e agora recentemente uma forma mais grave que na Hungria, na Checoslováquia, motivou até a morte de bastantes animais, as chamadas as martas. Portanto, parece-me que o que é importante nisto tudo não é só saber o nome, embora seja interessante, é saber o que é que se tem a fazer, e isto provavelmente os meus colegas irão dizer noutras perguntas que por aí estão. Neste momento parece-me que é aquilo que eu tenho a dizer em relação àquilo que me perguntaram o que é que significa Covid-19. Ouvimos o Dr. Arnaldo Mesquita, que nos respondeu a esta primeira questão colocada pelo aluno João Franco, do primeiro C do agrupamento de escolas de Borba. Seguimos em frente com a segunda questão, colocada por Cecília Feliz, aluna do primeiro C do agrupamento escolar de Borba. Esta segunda questão que vai ser respondida pelo Dr. João Pedro Marques. Chamo-me Cecília e sou do primeiro C e tenho 6 anos. E o meu apelido é Feliz. O que é o vírus? Olá Cecília e olá aos restantes meninos. Então, o que é um vírus? Um vírus é um bichinho pequenino. É como se fosse umas partículas muito pequeninas que não se podem ver. Só se vê mesmo com um microscópio. E então, esses bichinhos, assim, essas partículas pequeninas, só vivem dentro de outros organismos, como os homens, como os outros animais. Precisam de viver dentro deles, precisam do calorzinho deles para viver. Se estão cá fora,
eles rapidamente desaparecem, rapidamente se tornam inativos e morrem. Portanto, só podem viver dentro dos outros animais. São parasitas. E dentro dos outros animais, eles crescem e dividem-se. E então, muitas vezes, ao dividirem-se, eles também se mudam, adaptam-se, tornam-se mais resistentes a todas as dificuldades que enfrentam. E, portanto, nós também temos mais dificuldade em lutar contra eles. E é assim que ficamos doentes, quando eles estão dentro de nós e nos alteram o nosso sistema. Então, esses bichinhos dentro de nós provocam-nos as doenças. São esses os vírus. Para que eles não nos possam fazer mal, nós temos que ter muito cuidado. E por isso hoje, com esta doença do coronavírus, nós temos que também nos adaptar. Como eles se adaptam, nós também temos que nos adaptar. E por isso temos que ter cuidados. As máscaras, o lavar as mãos, tudo isso que vocês já sabem e que nos temos habituado e nos têm ensinado. Por isso, sejam fortes para poderem vencer o vírus. Mais uma questão colocada pelos alunos do 1º C do agrupamento escolar de Borba. Desta vez a pergunta que foi respondida pelo Dr. João Pedro Marques. Seguimos com mais uma pergunta, desta vez deixada pela aluna Maria Clérigo. Uma questão que vai ser respondida pela fisioterapeuta Maria Marques, profissional na Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. Maria, Beco de Clérigo, sou do 1º C. Por que precisamos de usar máscara? Obrigada pela pergunta, antes de mais. Então, a máscara é muito importante para que vocês possam estar protegidos e para que possam proteger os vossos amigos, colegas e familiares. Faz com que todos fiquemos mais seguros, tanto na escola como em casa, a brincar com os amigos. É muito importante que a máscara esteja sempre bem ajustada à cara e não podemos andar sempre a mexer na máscara. Quando for para retirar ou para colocar, pegamos sempre pelos elásticos. Sabem também que, para além do uso de máscaras, é muito importante lavar as mãos com frequência e manter alguma distância de todos os vossos amigos e colegas. Obrigada pelas vossas perguntas. Vocês vão conseguir cumprir tudo, tenho a certeza absoluta, e para aquilo que precisarem nós estamos aqui para ajudar. Esta que foi uma questão colocada pela aluna Maria Clérigo, do 1º C do agrupamento de escolas de Borba. Respondeu a esta terceira pergunta a fisioterapeuta Maria Marques. Seguimos com mais uma pergunta colocada por um dos alunos do 1º C do agrupamento escolar de Borba, o aluno Tiago Amaro, que nos deixou mais uma questão. Uma pergunta que vai ser respondida pela doutora Rita Freitas, médica na Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. O meu nome é Tiago, o apelido é Amaro e tenho 6 anos e ando na turma do 1º C. E qual é a pergunta que nos queres deixar? Quando é que esta doença acaba? Pois isso é uma pergunta que todos nós gostávamos de saber responder, mas infelizmente ainda ninguém sabe. O que nós podemos fazer para que ela acabe mais depressa é termos todos cuidado com a maneira como interagimos uns com os outros. Lavar bem as mãos, desinfetar, aquelas coisas que na escola as educadoras e as auxiliares pedem para fazer são importantes mesmo para afastar o coronavírus. Não é para serem chatas, é mesmo para tentar evitar que se passe de uma pessoa para a outra. Algumas pessoas não sabem que estão infectadas e podem passar, e por isso é que é importante lavarmos as mãos. Quando temos muita vontade de tossir, temos de tossir para o cotovelo, para a parte de dentro do cotovelo, tentar não andar muito juntos, trocar os sapatinhos, essas coisas que as professoras e os pais ensinam. É importante também para aqueles meninos que são mais velhos usarem máscaras e os adultos também. Os que são mais novos, pronto, não são obrigados, mas aqueles que têm de usar, deviam usar. E tentar manter alguma distância, mesmo quando vamos às compras com os pais, tentar estar mais perto dos pais e mais longe das outras pessoas, tentar manter alguma distância. Isto tudo não é para sermos chatos, é para tentar afastar o vírus. E talvez assim consigamos que ele se vá embora mais depressa. Pois a pergunta não sei responder muito bem, só sei responder é aquilo que já sabemos que podemos fazer para ele se ir embora mais depressa. Terminamos o programa de hoje com a questão colocada pela aluna Yara Dalote, uma pergunta que vai ser respondida pela enfermeira Hilda, colaboradora na Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. Yara Dalote, 1º C. O que é uma vacina?
Olá a todos! As vacinas atuam no nosso corpo como se fossem guerreiros, com espadas e escudos, e lutam contra os vírus para evitar que nos provoquem as doenças. São muito importantes e é muito importante que nós façamos as vacinas que nos indicam, porque através das vacinas há algumas doenças que já não existem e outras que existem muito menos. Portanto, é muito importante que se façam as vacinas para as crianças, para os adultos, e é muito importante que a gente faça. É uma picadinha, causa algum ardorzinho, nada de especial, vivemos tranquilos, é muito, muito importante, sim. E é desta forma que terminamos a primeira edição do programa Vamos Saber Mais sobre um espaço promovido pelo projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª geração Borba Capacitar. Este espaço está inserido na atividade A Conversar é que a gente se entende, pertencente ao eixo de intervenção número 2. Na primeira edição deste programa tivemos como convidados alguns dos alunos do 1º C do agrupamento escolar de Borba que nos deixaram algumas questões relacionadas com a Covid-19. Estas perguntas que foram respondidas por alguns dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. Vamos saber mais sobre um programa promovido pelo projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª geração Borba Capacitar. Este espaço está inserido na atividade A Conversar é que a gente se entende, pertencente ao eixo de intervenção número 2. Vamos saber mais sobre nas quartas-feiras, às 11 horas da manhã, na Rádio Borba, com repetição aos sábados, às 9 horas da noite, em 93.8 FM.